Irmãos e irmãs, neste dia 6 de agosto, nós celebramos o mistério da transfiguração do Senhor Jesus. É um mistério muito importante que é celebrado exatamente no momento da vida de Jesus, onde Jesus estava se preparando para enfrentar a sua paixão, a sua morte de cruz. E aqueles que o acompanhavam nesse caminho, os discípulos, estavam bastante desconcertados e a sua fé vacilava, porque eles esperavam um Messias que fosse um Messias poderoso, um Messias que usasse a força para acabar com seus inimigos, e Jesus veio para trazer um messianismo humilde, manso, pacífico, e que incluía exatamente a cruz no seu horizonte. E isso foi muito difícil para os discípulos naquele tempo, e até hoje, também para nós, é difícil quando nós estamos passando por um momento difícil, duro, pesado, doloroso, de nós nos mantermos firmes no seguimento de Jesus. E exatamente esse é o sentido de hoje, em meio a toda essa pandemia, esse sofrimento, as pessoas que amamos doentes, a gente sem saber se vão sobreviver ou não a esse vírus. É nesse momento que essa palavra de Jesus, ela tem uma luz muito especial para trazer a nós. E em primeiro lugar é bom lembrar que, segundo Mateus, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E esse versículo indica para nós, primeiro, que a transfiguração é para aqueles discípulos que mais precisavam de uma revelação como essa, para confirmá-los na fé, para que eles também, com a sua liderança, pudessem confirmar os seus irmãos e irmãs. Em segundo lugar, diz que os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Sempre que no Evangelho nós temos essas montanhas, isso é o lugar onde vai acontecer uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus. E é isso que se trata aqui. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E aqui vem em nosso auxílio a primeira leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono chamas de fogo, as rodas do trono fogo em brasa. E assim é a revelação de uma transfiguração. Jesus muda a sua aparência. E quando ele se transfigura, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com ele. Ou seja, ali Jesus está mostrando que ele vem para levar a cumprimento toda a lei e os profetas. Essa revelação tem um impacto muito forte sobre aqueles discípulos que estão ali. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. Escutai-o. É uma revelação de quem é esse Jesus. A identidade de Jesus como Filho muito amado de Deus. E que nós, nesse momento de escuridão, nesse momento de trevas, é a Ele que nós temos que escutar.
Quando viram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. É a reação normal diante de uma manifestação tão poderosa do Senhor. Jesus se aproximou deles, os tocou e lhes disse: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. É isso que o Senhor também nos diz nesse momento que estamos passando, onde caímos por terra, onde não temos mais em quem nos apoiarmos. Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. E quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Por que esse segredo? Porque o caminho de Jesus, que ele havia revelado ali, naquele momento, a sua glória aos seus amigos, ele ainda tinha que passar por todo o caminho da paixão, do sofrimento, da sua morte de cruz, para então ressuscitar. Na nossa vida, irmãos e irmãs, também nós precisamos desses momentos onde nós temos o refrigério, quando nos é dado conhecer a identidade desse homem. Mas depois ele vai seguir o seu caminho, humanamente falando, passando pelo sofrimento, pela dor, pela incompreensão, pela traição, pela negação dos seus amigos. Então vamos pedir ao Senhor, que hoje se revela a nós como o Senhor da glória, que Ele nos faça caminhar com Ele em meio ao sofrimento, em meio à dor, para podermos participar também da sua glória, assim como Santo Inácio nos pede nos seus exercícios espirituais. Com essa certeza e essa fé, pedimos a bênção de Deus, que Ele venha em nosso socorro. O Senhor esteja convosco e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém? Um bom dia na presença do Senhor transfigurado.